Olá, amigos do agronegócio. Você já sabe que a nova Volkswagen Amarok é a nossa parceira aqui do Agro 360. A nova Amarok V6 tem 5 anos de garantia. Essa é bruta de verdade, com a tração 4Motion que garante estabilidade e segurança em todos os terrenos. A maior capacidade de carga útil da categoria, sem falar no espetáculo das novas grades frontais e faróis em LED. Mas a Volks não parou por aí. A Amarok V6 tem o motor turbo diesel mais potente da categoria. São 258 cavalos com a função Overboost, que atinge até 272 cavalos. É potência demais. Não dorme no ponto, hein? Passa numa concessionária Volkswagen, faça um test drive na picape carregada de força bruta. Eu garanto que você vai se impressionar, assim como eu estou me impressionando. Se você busca maximizar o desempenho e a saúde dos seus cavalos, conheça o Mega Energy. Esse suplemento energético é uma combinação exclusiva de óleo de soja, arroz, linhaça e peixes, enriquecido com vitamina E. Ele promove benefícios incríveis, como o aumento da resistência física, melhora na recuperação muscular e proteção antioxidante ideal para cavalos atletas, para potros em crescimento, garanhões em estação de monta e éguas em reprodução. Com o Mega Energy, você oferece ao seu cavalo o que há de melhor em nutrição para um desempenho superior. Não perca essa oportunidade de potencializar os resultados do seu time. Acesse o site integralmix.com.br e conheça a nossa linha completa. O agro move o Brasil, todo mundo já sabe. Mas quem move o agro? Só mesmo um gigante para cumprir esse papel. Volkswagen Meteor, que nós chamamos de Meteor da paixão. Potência, estabilidade e conforto. O Meteor garante a melhor média de consumo de combustível, completo, com tudo que um extra pesado precisa ter. Eficiência e economia numa máquina só. Resultado na estrada e também no seu bolso. Esse gigante que conquistou o coração dos caminhoneiros com novas opções de série ainda conta com planos de manutenção pensados sob medida para cada tipo de uso. Se eu ficar falando todas as vantagens aqui, vou demorar mais de 2 safras para terminar. Não se esqueça, você que move esse país, quem vai te ajudar é o Volkswagen Meteor. Confira as condições especiais em agosto ou vá até uma concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus. Acesse ofertas.vwco.com.br ou aponte o seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. Você vai fazer um ótimo negócio, pode ter certeza. Olá, amigos do agronegócio, tá no ar o Agro 360, estamos aqui no Canal Rural, o Canal do Criador, todas as plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast. Hoje eu vou falar com um veterinário, especialista em quase tudo que se fala no mundo do cavalo. E ele hoje está lá nos Emirados Árabes, trabalhando com os grandes sheiks, uma referência no mundo. Tá aqui comigo o Reginaldo Martins, um grande veterinário, e vai contar histórias maravilhosas para cada um de nós. Tudo bem, Reginaldo? Tudo bem, tudo bem. Como é que Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. O que você está fazendo aqui no Brasil? Tô passeando. Hoje, graças a Deus, a gente consegue vir para o Brasil, tirar férias, então fico nossas férias aqui no Brasil, minha família, visitando os amigos, a família, e muito bom, muito bom poder estar eu sei aqui que a correria nos Emirados Árabes é complicada, né? Não tem toda a facilidade que a gente tem aqui no Brasil de jeito nenhum, né? Com certeza, com certeza. Lá a gente sempre está corrido na época de temporada, começa a temporada de show, exposições, e começa o nascimento de potros. Então, como a gente faz toda essa parte, não só a reprodução, como cuida dos animais atletas e dos potros nascidos. Hoje a sua especialidade está no cavalo árabe. Hoje eu trabalho só com cavalo árabe lá no... Agora, como começa a história do Reginaldo veterinário? Da onde você é? Como é que entrou até você chegar nessa história toda aí? A história é bem longa, Rafa. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue dar uma resumidinha. Eu sou nascido e criado em Socorro, interior de São Paulo, Circuito das Águas Paulista aqui, uma cidade muito pequena. Sou formado, estudei veterinária em Espírito Santo do Pinhal, formei em 2009. Em 2010 eu já comecei a trabalhar como veterinário, então já são aí 15 anos de formado. E você já foi direto para cavalo ou não? Trabalhou com outras coisas também? Na faculdade eu fiz muito estágio com bovinos também. Eu sempre quis o setor de grandes animais.
Fiz muito estágio com bovino, trabalhei um pouco com bovino no começo da minha carreira, me direcionei para o cavalo, nos meus últimos estágios da faculdade foi com cavalo, na parte de reprodução, no final da faculdade já estava alinhado com o cavalo, então já saí trabalhando com cavalo. Montei minha central de reprodução aqui em Jundiaí, interior de São Paulo também. Vim morar para Jundiaí, que é uma cidade maior, minha esposa de Jundiaí. Então eu me mudei para Jundiaí por ter mais facilidade, estar mais conectado ao mundo do cavalo, e comecei a trabalhar em 2010. Com reprodução. Tive a oportunidade de fazer um estágio nos Estados Unidos logo no meu primeiro ano trabalhando. Eu deixei o meu trabalho de lado para ir fazer mais um estágio nos Estados Unidos. No ano seguinte eu já voltei para os Estados Unidos trabalhando. Isso foi 2011. 2011 eu voltei para os Estados Unidos trabalhando com reprodução. Esse estágio nos Estados Unidos é fácil de você conseguir? Como é que funciona essa questão de estágio? Porque tem muita gente que nos acompanha que está aí formando na veterinária, ou terminando os cursos de zootecnia, seja o que for. Mas assim, estágio nos Estados Unidos abre uma porta muito grande, com certeza. Mas conseguir fazer o estágio lá, como é que é isso? Rafa, hoje eu não sei muito bem. Na minha época de faculdade eu era muito conectado, eu sempre gostei muito de fazer estágio. Claro, eu venho de uma família que nós sempre trabalhamos muito. Então, às vezes eu tinha férias de faculdade, eu não queria voltar para minha cidade, eu ia ter que trabalhar com os meus pais, num ramo completamente diferente. Então eu ficava conectado mais ao mundo da veterinária, fazendo estágios, e sempre tive muito contato com muitos veterinários já trabalhando. E para mim fazer o estágio nos Estados Unidos, que eu fiz? Eu através de amigos que me indicaram para ficar com um brasileiro nos Estados Unidos. E na nossa época, os estágios não eram remunerados, a gente tinha que arcar com tudo. Passagem, alimentação, hospedagem. Então sempre correndo atrás de melhorar. Então, mas essas indicações, elas eram porque você tinha já um certo gabarito, uma credibilidade aqui, porque acredito eu que os americanos vão pegar qualquer um para fazer. Qualquer um, que eu quero dizer assim, se você não tiver pelo menos um conhecimento relevante, eles não vão te pegar para estágio lá. Sim, com certeza. Você tem que ter uma indicação, e já tem que ter um gabarito forte, mostrar que realmente você está interessado em fazer, em ajudar, né? Na verdade, eu acho que quem seleciona e pega um veterinário, um estagiário hoje para ajudar na parte veterinária, você quer alguém para te ajudar, para não só um número, né? Eu acho que você quer alguém que adicione. E lá nos Estados Unidos você fez reprodução de quê? De que raça? Eu trabalhei com cavalo árabe. Já com árabe? Já com árabe nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil até então você não tinha contato com a raça? Ou tinha um pouco? Aqui eu já tinha contato com árabe também. Aqui eu trabalhava, como eu trabalhava só com reprodução, então eu trabalhava com todas as raças. Com manga larga, com árabe, com quarto de milha. Trabalhei muito com quarto de milha aqui no Brasil, até eu ir embora. Aqui no Brasil eu trabalhava mais com quarto de milha, até eu ir embora. E tem um volume bem grande, né? E o volume é maior. E o volume é maior, e o número que eles fazem é maior também, né? Bom, e depois desse estágio? Aí no ano seguinte eu já voltei para os Estados Unidos trabalhando. Então, já contratado. Já contratado. Como eu fazia reprodução, só trabalhava com reprodução naquela época, então eu trabalhava primavera e verão no Brasil, primavera e verão nos Estados Unidos. Eu terminava. Exatamente o contrário, né? Que é exatamente o contrário. Eu saía daqui, a nossa estação, que é a estação do quarto de milha, ou a maioria da estação de monta, termina 31 de janeiro. Dia 1 de fevereiro, eu já embarcava e ia para os Estados Unidos. E ficava lá até julho. Julho eu voltava, começava a temporada aqui. Então eu fiquei 5 anos nessa ida e volta até o... porque é exatamente os opostos ali na questão climática, né? Que é o primavera-verão aqui, primavera-verão lá, então... E a estação de monta como eu trabalhava também com... E lá já no meio do árabe? Lá já no meio do árabe. Lá eu trabalhava numa fazenda só. Aqui eu fazia o quê? Eu rodava, eu tinha minha central de reprodução, localizada em Jundiaí, e eu rodava, saía Jundiaí, Bragança Paulista, ia até Socorro, fazia um aras de árabe em Socorro, voltava por lá, fazia Mojimirim, Campinas, às vezes em Dayatuba, voltava para Jundiaí. Fazia um círculo. Um círculo. Rodava, tinha dia que chegava a rodar 500 quilômetros no dia, saía de casa cedo e voltava à noite. Imagina, coisa. E lá eu trabalhava numa fazenda só. Lá eu trabalhava numa fazenda só de cavalo árabe. Scottsdale?
eu fiz um estágio em Scottsdale, no Arizona, fiquei lá por uma temporada inteira, e quando eu voltei trabalhando nos Estados Unidos, eu trabalhava em Indiana, no norte dos Estados Unidos, bem próximo onde tem aquela corrida de Indianápolis. Você já deve ter ouvido falar, 2 horas de Indianápolis, onde tem cavalo árabe lá também. Tem cavalo árabe. A grande concentração de árabe está em Scottsdale, ou não? Não mais? Sim, na verdade o maior show, a maior exposição do cavalo árabe é em Scottsdale, no Arizona. Em fevereiro tem uma exposição lá que é a maior que acontece nos Estados Unidos, que não é a nacional americana, mas é a maior. Essa exposição é maior até que a nacional americana. O cavalo árabe, ele tem essas características para provas de enduro, de longa distância. Essa resistência que o cavalo árabe tem é muito, muito importante. Mas aqui no Brasil estão fortalecendo em provas de baliza, de tambor, algumas modalidades aí além do halter, né, e do enduro. Nos Estados Unidos tem bastante prova também do árabe ou não? Nos Estados Unidos tem muita prova do árabe. Nos Estados Unidos eles usam o meio sangue árabe para as provas, como as provas do quarto de milha, a prova de apartação, a prova de rédeas. Eles usam o meio sangue árabe para todas as provas. Com o quarto de milha? Com o quarto de milha. Então eles fazem a cruza do quarto de milha com o árabe para usar na prova de rédeas, de working cow horse. Mas dentro da associação do árabe? Dentro da associação do árabe. Então ele não usa o puro nessas competições? Não. Lá eles usam o meio sangue. É aberto para o meio sangue árabe. Que aqui no Brasil a gente chamava de aramilha, né? Que é o cruzamento. Aramilha, sim. E não dá um cavalo muito louco, vamos falar assim, porque você tem a explosão do árabe, aliás, a explosão do quarto de milha, que é forte, e essa resistência maluca do árabe, não dá um choque meio... É um cavalo, para quem conhece o quarto de milha, que é um cavalo mais dócil, mais calmo, é um cavalo um pouco mais nervoso, mas não tanto quanto um árabe puro. O árabe puro já é um cavalo, a gente fala, um cavalo do sangue mais quente, um cavalo mais temperamental, um cavalo que não aceita tanto desaforo. Fica um cavalo mais voltado para a prova com bastante resistência, né? Porque eu ouvia dizer, pode ser simplesmente fofoquinha de bastidores, que o acasalamento dava um choque, dava um animal muito mais nervoso, mais bravo, vamos chamar assim. Mais do que o árabe puro. Mais do que o árabe puro é um cavalo que dá, né, tem bastante modalidade que adequa ao árabe, mas esse acasalamento, então não tem essa... Isso é um mito, essa história de que dá um cavalo mais... Eu acredito que não. Eu já trabalhei com alguns desses animais e com animais calmos. Nunca vi essa... Agora, esse acasalamento do árabe com quarto de milha, são garanhões árabes ou são garanhões quarto de milha nas éguas árabes? Eu nunca trabalhei especificamente numa fazenda que produzem meio sangue quarto de milha, meio sangue árabe com quarto de milha, que seria o aramilha. Mas eu acredito que são os garanhões árabes nas éguas quarto de milha. Eu acredito que sejam os garanhões árabes. É interessante essa, eu não sabia que tinha essa prova de missão. Lá nos Estados Unidos tem bastante, eles usam para tudo, né? Tem todas as modalidades. Nessa exposição de Scottsdale, são 10 dias de exposições. É uma exposição, quem não conhece, precisa ir um dia em Scottsdale para conhecer. Você chega, você já começa a ver, você vê milhares de trailers parados e todo em Scottsdale. Todas as casas, muitos deles não têm cachorro, eles têm cavalo no quintal de casa, 1 ou 2 cavalos. Você tá andando em Scottsdale na rua, você vê pessoa idosas, senhores, passeando, puxando um cavalo na rua. É cavalo, lá eles respiram cavalo. Eles têm Uber para cavalo. Eles têm um aplicativo igual o aplicativo de Uber, ou de qualquer aplicativo de transporte para cavalo, para levar cavalo para lá e para cá. Você chama o Uber com o cavalo, vai vir um trailer. Vem o trailer, você fala que cavalo que é, quantos são, leva, deixa onde tem que deixar. Que bacana, cara. Que legal. Acho que é um lugar muito legal de se conhecer. Eu imagino. Uma exposição diferente. Nunca tive lá, mas eu ouço muita história e tem uma região muito bacana. É uma feira, e uma feira muito grande, muito bonita de se ver a feira, com todas as modalidades. Para quem gosta do árabe puro, tem as exposições de halter, de árabe puro, de western pleasure, de todas as modalidades. E você lá trabalhando nesse momento aí, Brasil, Estados Unidos, direto, especificamente para um criatório?
lá nos Estados Unidos? Lá Aqui nos você Estados falou Unidos fazia... eu trabalhava só para um Aras, trabalhava numa fazenda só. E esse Aras fazia o quê? Provas de halter? Provas de halter. A gente trabalhava só com provas de halter. Que é a conformação que a gente conhece aqui. A conformação, o cavalo de disposição, o cavalo árabe de disposição. Trabalhei lá por 5 anos, infelizmente o proprietário da fazenda faleceu. Os filhos não quiseram dar continuidade na fazenda e eles pararam com a criação do cavalo árabe nos Estados Unidos. Aí tá lá o Reginaldo, do nada, perdi emprego lá. Aí eu voltei pro Brasil, fiz a temporada no Brasil e nisso eu fiquei olhando alguma coisa, não sabia se ia voltar a fazer, como eu fazia só reprodução, eu falei, bom, aqui eu vou trabalhar uma temporada e depois outra temporada, ou os outros 6 meses que eu vou fazer, ou vou fazer clínica ou vou fazer alguma outra coisa. Conversando com alguns amigos, tem um grande amigo nos Estados Unidos hoje, tem uma central de reprodução muito grande, o Marzerlotti, a central dele é no Texas. Ele me falou, olha, tem um Aras precisando de veterinário, mas não é para trabalhar como veterinário. O veterinário que eles têm lá não tá tendo algumas dificuldades na parte de congelamento de sêmen, na parte de transferência de embrião. É na Bélgica. É um centro de treinamento de cavalo árabe, seria mais para ajudar esse veterinário, ver as dificuldades dele, dar um auxílio para ele, ver o que ele não está conseguindo fazer. O Mário me indicou para ir para a Bélgica. Mas na Bélgica tem bastante cavalo árabe? Na Bélgica é muito forte em cavalo árabe. Eu imaginava que tivesse só cavalo de pismo, a maioria pelo menos. Tem muito cavalo de pismo. A Bélgica é um país pequeno, mas tem uma concentração muito grande de treinadores, de centro de treinamento de cavalo árabe, de halter na Bélgica. Eu acho que deve ter uns 4, 5 dos maiores da Europa estão na Bélgica. Nesse trabalho na Bélgica, a Bélgica vai bater a questão da estação de monta contrária do Brasil, igual estava nos Estados Unidos ou não? Sim, por ser Europa, o norte também daria para mim fazer 6 lá, 6 aqui. Lá, 6 aqui. Mas eu fui e não fiquei 6 meses. Eu acho que eu fiquei uns 3 meses na Bélgica, ajudando o veterinário, vendo onde ele estava errando e auxiliando ele em algumas coisas, dando algumas orientações. Os maiores clientes hoje dos europeus são os árabes. Então, a maioria dos cavalos que estão treinando no centro de treinamento da Europa são cavalos de propriedade dos árabes. Um desses proprietários que estava procurando veterinário e conversou com o treinador no centro de treinamento da Bélgica e ele me indicou. Ele falou, tem alguém precisando, você tem interesse de ir para trabalhar no Meio Oriente, eu tenho uma fazenda lá que está precisando. E eu sempre fui muito interessado em cavalo, porque eu sou criador, gosto de criar, não só cavalo árabe, outras raças. O que você tem de raça hoje? Eu tenho quarto de milha, Mangalaga Marchador, American Trotter, cavalo árabe. Aqui no Brasil eu tenho essas raças que eu crio árabe também aqui. Lá nos Emirados Árabes hoje eu crio cavalo árabe. Mas não é conflitante com áreas que você trabalha? Não, porque eu consigo competir em shows pequenos, mas não competir com os sheiks, que tem os cavalos melhores, vamos dizer assim. Mas voltando na Bélgica, foi nesse momento que já veio o convite para você ir, então? Sim, quando eu estava na Bélgica. E como eu sempre gostei de cavalo, como eu estava te dizendo, principalmente cavalo árabe. Eu já trabalhei aqui no Brasil com cavalo árabe, fui para os Estados Unidos, trabalhei 5 anos com cavalo árabe, sempre conhecendo todos os treinadores, apresentadores, viajando pelas exposições, que eu sempre fui muito interessado. E na Bélgica, um final de semana, eles foram fazer uma exposição em Menton, que é no sul da França, ali do lado de Mônaco, Cannes, Menton, uma exposição grande. E eu perguntei para a gerente, eu falei, eu posso ir na exposição? Ela falou que o veterinário que eu estava ajudando, ele foi acompanhando os cavalos que foi para o show e eu fiquei na fazenda. Ela falou, você pode sair sábado e domingo. Segunda-feira de manhã você tem que estar aqui de volta, que o veterinário não vai estar aqui em teus garanhões para coletar, você tem que estar aqui no domingo. E eu fui, paguei meu voo, saí da Bélgica, fui para a França, exposição, conhecendo todo mundo, assim, eu gostava muito de ver as revistas do cavalo árabe, eu conhecia todo mundo por revista, eu sabia quem era o dono de cada cavalo eu sabia com quem eu ia conversar, que cavalo ele tinha, o que ele fazia, tudo através de revista. Eu não conhecia ninguém pessoalmente, mas conhecia todo mundo por revista, tanto os europeus quanto os árabes. E quando eu cheguei em Menton, eu já
peguei bastante contato, conversando com um, conversando com outro, e foram aparecendo oportunidades de trabalho. Sempre correndo atrás, como se diz, com sorte, mas sempre correndo atrás. E quando eu tinha tempo, eu gostava muito de fazer isso, de ir para as exposições, de estar no meio das pessoas, e relacionamento, sempre relacionamento. Eu acho que isso é uma das coisas. E conhecimento, claro, porque eu tinha que saber de tudo dos pedigrees. Sempre gostei de estudar os pedigrees dos cavalos, saber quem produzia, quem era, o que produzia, da que linhagem que era. Porque aqui, como a gente vive muito, aqui no Brasil, a competição de cavalo árabe, tanto aqui, é mais voltada aos cavalos americanos, aqui Estados Unidos. Então eu estava nesse mercado, eu conhecia muito do cavalo árabe, Brasil, Estados Unidos. Brasil, Estados Unidos, a linhagem europeia já é mais diferente. Eles gostam de cavalo de linhagem diferente, de morfologia diferente. Aqui eles gostam muito de cavalo de corpo bom, com pescoço bom, e não ligam muito para a cabeça bonita, que é a cabeça do cavalo árabe, aquela cabeça mais curta, com chanfro de cabeça. Na Europa já é completamente diferente. Eles gostam mais de cabeça bonita e movimentação, cavalo que trota, que é mais elegante. E as exposições são diferentes. Aqui no Brasil e Estados Unidos, a gente tem um tipo de exposição que é cavalo árabe comparativo. Então, colocam 10, 15 cavalos dentro da pista e compara. Esse compara com esse, no comparativo eles vão separando primeiro, segundo, terceiro colocado. Na Europa entra um por um e é por nota. Então eles vão dando nota por cada cavalo e não compara, só compara depois os que forem para o campeonato. Então é nota cabeça e pescoço, corpo, aprumo, movimento e tipo árabe. E as melhores notas são os que vão pro campeonato, para depois no final ser o comparativo. Então, e geralmente quando pega esse resultado, nota versus comparativo, ganha geralmente o da nota, ou pode mudar isso aí? Pode mudar porque é aberto. E às vezes um cavalo que se movimenta mais, que é o que a gente fala muito que acontece com as linhagens polonesas. As linhagens de cavalo polonês são os cavalos que trotam mais, uns cavalos que têm mais tipo árabe, mas não são tão refinados de cabeça, não tem um refinamento tão grande. Então às vezes eles têm uma nota muito alta de movimentação e de tipo árabe, mas que não são tão refinados, e quando chega no comparativo, o que teve uma nota um pouco menor, que não teve uma nota tão alta, pode ganhar no... Que interessante. Então pra gente é completamente diferente. Aqui no Brasil ainda eles não têm esse tipo. Agora teve um show, uma exposição que foi uma exposição patrocinada pelos árabes, que aconteceu aqui em Indaiatuba, que ela é por nota, que é o mesmo sistema de pontos da Europa e Oriente Médio. Oriente Médio também é tudo por nota. Essa competição foi com os cavalos brasileiros? Foi com os cavalos brasileiros. Que não estão acostumados a ser julgados dessa maneira? Que não estão acostumados a ser julgados por pontos. E como é que foi a aceitação disso para os criadores brasileiros? Eu acho que foi bom. É uma etapa chama Global Championship. Esse Global é o Global das Américas. Ele teve uma etapa em Miami, uma etapa aqui em Indaiatuba, vai ter uma etapa no Canadá e a final em Las Vegas. Chama Global Championship das Américas. E a aceitação foi boa, eu acho que todo mundo gostou de participar, tem uma premiação boa. É patrocinado por um sheik do Catar. Tanto é que a semana passada teve bem movimentado o meio do cavalo árabe, o pessoal procurando cavalo para comprar, aconteceram muitos negócios, algumas vendas de cavalo, o mercado está bem aquecido aí no meio do cavalo árabe. Vamos voltar a falar disso já, mas só vamos voltar na tua história. Como é que você caiu dentro dos Emirados Árabes? Onde foi essa contratação? Hoje você trabalha para um sheik? Hoje eu trabalho para um sheik. Eu estava naquela feira, aí um cliente do centro de treinamento que eu estava ali na frente, eles montam um stand, eles fazem uma exposição, sempre tem um stand, todos os clientes estão por ali, e algum dos árabes falou que estava precisando de veterinário, eles já me indicaram, falaram, tem esse aqui, eu comecei a entrar em contato com eles, e deu certo de eu ir para lá. Eu precisava decidir muito para ir, tentei enrolar bastante, porque... Você ia ter que parar com o trabalho do Brasil? Eu ia ter que parar com o trabalho do Brasil. Isso aconteceu em julho, mais ou menos. A exposição aqui começava a temporada de monta aqui começava em agosto. Eu comecei a temporada de monta, eu estava trabalhando fazia bastante quarto de milha, tinha bastante garanhões, coletando sêmen, mandava sêmen. E eles queriam que fosse em novembro.
Novembro eu não conseguia ir, eu não podia deixar minha temporada de monta aqui, porque assim, eu vou para conhecer um país, não é que eu vou para ficar, eu tenho que saber como é, porque eu já tinha minha central de reprodução aqui, trabalhava eu, minha esposa e eu tinha um estagiário que trabalhava comigo. Eu falei, eu vou tentar enrolar eles o máximo que eu consigo. E eles falando, ó, você vem, mas você traz algum equipamento. Eu falei, ó, eu pedi os equipamentos não chegaram ainda, mas assim que chegar eu vou. Eu sei que eu consegui enrolar eles mais ou menos até 15 de dezembro. 14, 15 de dezembro. Eu falei, ó, os equipamentos chegaram, pode comprar passagem, pensando comigo, dezembro. Eles não vão comprar, a passagem vai ser cara agora final do ano, não vão comprar passagem, vão comprar passagem depois do Réveillon, eu tô tranquilo. Eu vou passar o Natal e Réveillon aqui no Brasil. Acho que dia 14 de dezembro, eu falei para eles, ó, pode eu comprar minha passagem, que eu chegar nos equipamentos, eu vou poder ir. Falei com a minha esposa, falei, ó, você continua coletando os garanhões, o estagiário vai te ajudar a terminar a temporada de monta, que até janeiro eu já tinha adiantado bastante a temporada, a estação de monta. A minha passagem chegou pro dia 16. Era dia 14 de dezembro, a minha passagem chegou pro dia 16. Só que era 16, 1 hora da manhã. Eu tinha que estar no aeroporto dia 15 à noite. Às 11, pro outro 10 dia. da noite. Eles só não compraram pro dia seguinte, porque senão eu ia ter que ir no mesmo dia já pro aeroporto. Conversei com a minha esposa e falei, fazer o quê? Vamos ver como é. E lá começaria a estação de monta quando? A estação de monta lá a gente começa em novembro. Aí muda totalmente a questão. Muda totalmente. Então você já estava atrasado, vamos dizer Já assim. estava atrasado, eu cheguei lá atrasado, porque como eu estava enrolando eles, vamos dizer assim, que eu queria ver se eu conseguia terminar a temporada. Aqui. Eu não tinha ideia como era a estação de monta lá, porque como lá, querendo ou não, Meio Oriente, as estações são como no norte, então eu pensando que eu ia começar lá primavera e verão também. Mas é diferente, a estação de monta deles é diferente pela temperatura. Então lá se trabalha outono, inverno. É um pedaço do outono e inverno, um pedaço do... As estações são as mesmas? As estações lá é a mesma. É a mesma, igual dos Estados Unidos? Igual dos Estados Unidos e Europa. Tá, só que porém a estação de monta tem que trabalhar de forma diferente. Tem que trabalhar de forma diferente, senão os potros nascem no verão. Se a gente fizer lá primavera-verão, o verão é muito quente, não pode nascer potro no verão. A gente tem um pouco mais de dificuldade de trabalhar lá, porque chega no inverno, também tem um inverno, não é rigoroso, mas é igual aqui, faz seus 15, 16 graus, tem menos luz, algumas éguas param de ciclar. A gente tem um pouco mais de dificuldade no inverno, mas tem que trabalhar sim, tem que trabalhar diferente. A gente fala que a gente trabalha diferente de todas as estações do mundo, porque... Se a égua parir no verão, vai estar um calor de quanto? Hoje, no verão, lá chega de seus 50, em julho, agosto, faz 50, 55 graus. Então, os principais animais estão no ar-condicionado, mas é difícil para uma égua parir no ar-condicionado, que não é bom para um potro já nascer no ar-condicionado. Também não são 100% dos animais que estão no ar-condicionado. E se ele nasce no calor, também pior. Né? Então a gente tem muita dificuldade com o nascimento dos potros. É uma estação mais curta. A gente faz novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Março já para de inseminar as éguas. Então o bem-nascido lá para você, que a gente fala do bem-nascido aqui, é o que nasceu em outubro. É o que nasceu em outubro. Outubro é o bem-nascido. Outubro é o bem-nascido. Isso nos cavalos de show. Eu trabalho lá com cavalo de corrida também. Corrida? Cavalo de corrida. Eu trabalho com cavalo árabe de corrida. Na fazenda que eu trabalho tem 2 linhagens. Árabe de halter, que é o cavalo de exposição, e árabe de corrida. Caramba, corre como é que chama? Na cancha reta mesmo, ou não? Corre. Oval? Tem oval. Eles têm vários tipos. Eles têm o sprint, que fala que é só uma reta, que é mais curta, e tem a volta toda. Eu não sabia que tinha uma corrida específica do árabe. Tem corrida específica do árabe. E aí a morfologia, a linhagem é outra. A linhagem é diferente, é outra morfologia. Você vê que é um animal mais robusto, com mais ossatura, não tão elegante, mas se você olha, ele levanta a cauda como o cavalo árabe que você conhece normalmente. Com a cauda levantada. Não, a cabeça mais reta. A cabeça... Nem lembra um pouco
Bem diferente? Muito pouco, lembra muito pouco. Eu acho que ele lembra mais o Puro Sangue Inglês do que o... Acho que ele lembra mais o Thoroughbred. Mas essa linhagem, ela é oriunda de uma cruza com algumas linhagens? Eu acho que, claro, eles foram selecionando a raça mais voltada para o cavalo de corrida, mas em algum momento teve algum choque, teve alguma... Entrada de algum Puro Sangue Inglês. E essa corrida ela acontece aonde? Quais os países que tem? Eu acho que no Oriente Médio tem todos os países. Tem na Arábia Saudita, ela é muito forte na Arábia Saudita, o árabe de corrida na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, no Catar, na França, na Europa tem bastante. Na Europa tem bastante, eles criam muito na Europa. Tem muitos proprietários árabes que tem a fazenda na Europa, eles gostam de criar na Europa, às vezes as éguas até emprenham, no Oriente Médio eles voam as éguas para parirem e criar na Europa, cresce na Europa e depois volta na hora de correr. Estados Unidos tem corrida de árabe? Estados Unidos eu acho que deve ter, aqui no Brasil tem, aqui no Brasil tem bastante, normalmente patrocinada pelos árabes, mas aqui no Jockey Club tem corrida de árabe. Cara, que legal. O Jockey Club de São Paulo tem corrida de cavalo árabe. Confesso minha ignorância. Tem corrida de árabe puro. E acho que tem uma linhagem francesa, tem bastante linhagem que é mais voltada para os cavalos. Tanto é que os cavalos de enduro hoje usam muitos garanhões da linhagem árabe de corrida. Para agregar velocidade. Para agregar velocidade e resistência nos cavalos. Que bacana. Os criatórios que você trabalha hoje faz, então, linhagem de corrida e linhagem de show. De show. Tem as duas linhagens e você hoje, pelo seu conhecimento que eu tô vendo, pela paixão pelo cavalo, você conhece também ajudar nos acasalamentos, em tudo isso aí para saber o que... Além da veterinária em si, também é um assessor para resultados. Sim. Na verdade, o cavalo em si, ele precisa de um time para estar sempre junto com ele. Graças a Deus eu passei por bastante lugar, eu tenho bastante conhecimento, bastante contato, e desde que eu cheguei nos Emirados Árabes, já há 10 anos, já fazem 10 anos que eu tô lá, quando eu cheguei, fui na minha primeira exposição, fui contratado por um gerente, conheci o meu patrão numa exposição, ele começou a me perguntar algumas coisas sobre o cavalo, eu comecei a conversar com ele sobre o cavalo árabe, o que eu achava dos cavalos dele, isso ele me perguntando numa exposição, ele falou, legal, vi que você conhece, eu só fiquei sabendo lá, ele me falou, eu tenho uma fazenda em Scottsdale, no Arizona. Vai ter exposição lá em fevereiro, isso foi em janeiro, eu encontrei com ele pela primeira vez, cheguei lá em dezembro, em janeiro encontrei com ele a primeira vez, ele falou, em fevereiro vai ter uma exposição em Scottsdale, e eu tenho fazenda lá, você não quer ir comigo para Scottsdale? Eu falei, claro, posso ir, com certeza. Viajamos para Scottsdale, quando nós chegamos na exposição, a exposição enorme, imensa, eu conhecia, já vivi em Scottsdale, conhecia muita gente, conversando com todo mundo, ele assustou, ele falou, nossa, você conhece todo mundo, você conversa com todo mundo, entende do cavalo, me levou para a fazenda dele, fomos conhecer a fazenda dele, fomos embora da fazenda, sentamos no hotel no final da tarde, ele falou, aí, o que você achou de tudo, gostou da exposição? Eu falei, gostei, conheço todo mundo, ele falou, vi que você conhece todo mundo, levei você para minha fazenda, o que você acha da fazenda? Eu falei, sua fazenda é muito boa, apesar de tudo que está acontecendo lá dentro, Você já falou na lata? Apesar de tudo que está acontecendo lá dentro, ele falou, mas como assim? Está acontecendo o quê? Você fica meio assim, você acha que você fala as coisas para ele, tudo que você viu de errado, e você começa a falar alguns pontos, o que você acha, o que estavam fazendo de errado dentro da fazenda dele, claro, imagina um cara do árabe que tem a fazenda, um árabe que tem a fazenda nos Estados Unidos, vai muito pouco, acho que vai uma vez, 2 vezes por ano para a fazenda, faziam o que queriam. Então, tava muito bagunçado? Tava bastante bagunçado. Eu falei, mostraram uma égua para você de capa, não tiraram a capa porque a égua não tava bem, alguma coisa tava acontecendo. No outro dia ele falou, não, vamos voltar lá, pede para tirar a capa da égua. Eu falei, tá vendo por que mostraram a égua para você de capa? E ela tava realmente? Tava bem debilitada, falei, então esses pontos que às vezes, e a gente, claro, por ser veterinário e por ser tudo, você gostar dos animais, você quer fazer as coisas direito, bem feito, então ele foi me dando a oportunidade, voltei para os Emirados Árabes, lá em Dubai, na fazenda dele, ele falou assim, o que você tem para a gente agregar para trazer na fazenda? Eu falei,
vamos trazer, vamos contratar o árabe é um cavalo atleta, e o cavalo árabe, ele é um cavalo que tem que estar sempre condicionado. No meio do cavalo árabe, a gente tem um preparador, que é um condicionador do cavalo, um preparador físico. Então, falei, vamos trazer um condicionador para o cavalo, para os seus animais, vamos trazer um treinador e um apresentador. Então a gente precisa de um time e um ferreiro, que eu acho que, falei, eu preciso montar minha equipe. Se você me der a oportunidade, a gente monta a equipe e começa a trabalhar, vamos ver como vai ser. Então não só na parte veterinária, mas na parte de reprodução ou na parte clínica, também ajudava na parte de nutrição dos cavalos. Eu trouxe um treinador, um condicionador, um apresentador e um ferreiro, e a gente começou a trabalhar e começou a dar certo, ele começou a gostar, todo mundo viu a evolução da fazenda dele, vamos dizer assim, nos Emirados. Para os Estados Unidos ou para os Emirados Árabes? Nos Emirados Árabes, nos Emirados Árabes. Então eu fiquei só lá, falei alguma coisa da fazenda dos Estados Unidos para ele organizou as coisas lá, mas eu voltei para Dubai e trabalhando na fazenda de Dubai, montei o meu time na fazenda de Dubai. Com brasileiros só ou não? Com brasileiros, só o apresentador que não era brasileiro, o apresentador italiano, mas treinador brasileiro, condicionador brasileiro, ferreiro brasileiro. Levei um time de brasileiro pra lá. Brasileiro é fera, né, cara? Brasileiro faz bem feito. A gente tem que fazer bem feito, senão o mercado no Brasil é muito competitivo. Todo mundo, a maioria do pessoal, hoje, eu tenho muito conhecimento com locais, árabes locais, porque, graças a Deus, onde eu passei, eu fiz um bom trabalho e o pessoal de fora, às vezes, você acha que não, mas eles reconhecem, assim, e vê o seu trabalho e sabe o porquê. Então, muitos me perguntam, e também me pedem para ajudar a encontrar treinador, apresentador, veterinário. Muitos procuram veterinário brasileiro e estão sempre perguntando, mas por que os brasileiros são bons? Por quê? Porque a competitividade no Brasil é muito grande. Tem muito veterinário, tem muito treinador, tem muito... Você sabe, você tem que ser bom no que você faz, senão o mercado aqui é difícil. Você sabe se não tiver excelência como prioridade, não vai brilhar, não vai ter sucesso, né? E aí o que aconteceu? Eu trabalhei nesse Aras por 3 anos, era um Aras em Dubai, o proprietário não era Emirato, ele é do Kuwait, é um árabe do Kuwait que tinha fazenda em Dubai. Depois de 3 anos, aí estava vencendo o meu contrato, mudei para lá, fui em dezembro. Minha esposa ficou aqui terminando a temporada. Ela terminou a temporada em janeiro, em fevereiro ela foi para lá. Eu falei, eu gostei muito do lugar, eu gostaria que você viesse e para ver como é, para a gente mudar com a família para cá, mas para a gente vir para cá, não dá para fazer as 2 temporadas, eu tenho que ficar aqui direto o ano inteiro. Aí ela foi, gostou, minha esposa é veterinária também, e mudamos para lá com toda a família. Trabalhei 3 anos na minha primeira fazenda, essa que eu te falei, levei todo mundo. Apareceu outras oportunidades, a gente está sempre buscando melhorar, apesar de tudo, a gente tá bem num Aras e tudo, a gente tá sempre buscando melhorar. Apareceu uma oportunidade nessa fazenda onde eu tô hoje, já vai fazer 6 anos que eu trabalho lá. Esse criador, ele cria cavalo de corrida, como eu te falei, cavalo árabe de corrida e cavalo árabe de halter. Os cavalos árabes de halter, de exposição dele, estava um pouco largado, ele não ligava muito para os cavalos, ele gostava mais dos cavalos de corrida, porque ele vai muito bem nas corridas, ele sempre está ganhando as corridas. E o cavalo árabe dele, por mais que eram animais bons, ele não ia tão bem nas exposições. Ele é da família real de Sharjah, é um sheik da família real de Sharjah, e pelas oportunidades serem melhores, as condições melhores, eu falei, vamos mudar dessa fazenda, conversei com a minha esposa, vamos mudar de emprego. O que você acha? Assim, visando melhor para a família, as condições para a família melhores, aí mudei para essa fazenda, ele me deu a oportunidade da mesma forma de fazer meu time, contratar um treinador, contratar um ferreiro, contratar um apresentador para os cavalos, que a mesma pessoa que treina não é a mesma pessoa que apresenta os cavalos. No cavalo árabe a gente tem um pouco dessa... Por lá ser por nota, a gente gosta mais dos apresentadores europeus para apresentar os cavalos. São pessoas que
correm um pouco mais, têm mais... Saber valorizar sabem valorizar o movimento do cavalo. Porque aqui os treinadores brasileiros são muito bons para fazer o stand-up do cavalo, para fazer a parada, né, para fazer a parada, aquela parada árabe que eles fazem. Que os europeus não sabem muito como treinar o cavalo para fazer isso, mas sabem como apresentar o cavalo para movimentar. Aí montei meu time. Ele começou a ir bem nas exposições, começou a ganhar, começou a se empolgar e começou a melhorar. Assim foi acontecendo e mudamos todo mundo para lá. Ficamos, já vai fazer agora 10 anos de Emirados, foi 3 anos e vai fazer 7, já vai fazer 7 anos agora em janeiro. Em janeiro fez, no próximo janeiro vai fazer 7. São pessoas extremamente ricas. Dinheiro para investir tem bastante, né? Esse povo tem bastante dinheiro para investir. Só que num lugar, uma região onde não tem nada, não tem pasto. Como é que faz com essa questão de alimentação, piquete? Como é que é isso? Porque eu fico imaginando só areia para todo lado. Só areia, Rafa. Lá só temos areia. As fazendas não são fazenda grande, como às vezes a gente fala em fazenda ou em aras, não são aras propriedades grandes como nós temos aqui, porque não tem pasto, né? É tudo areia mesmo, como você vê. Então piquetes, a gente faz piquetes e bastante baia. Eu trabalho numa fazenda que tem 250 animais mais ou menos, a gente deve ter 80 baias na fazenda e mais algumas na pista de corrida. Temos mais 25 na pista de corrida, então são 100 baias. Vamos colocar 100 baias para 250 animais. Bastante no piquete. E mas tudo. O piquete tem o quê? Não tem areia, vegetação. Areia. A gente então não consegue. Feno. Esse feno vem da onde? Esse feno a gente importa, vem Europa, Estados Unidos. Muito pouco do Brasil, já tentei importar feno do Brasil. Eles fazem um processo que chama double press. Eles prensam o feno 2 vezes. Não é igual esse feno normal que a gente vê no mercado, que é um fardo um pouquinho maior. Eu não consegui encontrar aqui. Pode ser que tenha, mas eu não consegui encontrar. Então a gente importa um feno. Vem um feno pequeno, ele é tão prensado que é um fardo muito pequeno, pesa 80 quilos. Caramba. Ou vem os fardos grandes de 500 quilos, mas ele fala double press, ele é 2 vezes prensado o feno porque o transporte é caro. O transporte é mais caro que o feno, né? Hoje o transporte que você paga tanto para vir o container dos Estados Unidos ou para vir o container da Europa. E o da Europa também chega um pouco mais rápido. Também tem um risco de perca por ficar muito tempo no mar, se atrasa alguma coisa. A ração também, ou é europeia, a maioria da ração que a gente tem é europeia ou americana. Hoje a gente usa a ração europeia e feno europeu. Então o custo desses cavalos é muito alto se você for comparar com qualquer outro lugar do mundo. Deve ser o cavalo mais caro do mundo para manter, ou não? Rafa, o custo é caro, se bem que lá, assim, a gente tem o imposto lá não é muito caro, a taxa de importação do produto lá não é muito caro, então ele seria mais ou menos o preço dele no local, o transporte, né, e eles compram quantidade muito grande, que barateia um pouco, até porque, vamos supor, você compra o feno, às vezes demora 3 meses para chegar o feno, então você já tem que projetar para comprar feno aí para 6 meses, 1 ano, você tem que comprar quantidade grande de feno. Na questão da reprodução, que é onde você está ligado diretamente, vocês fazem qual o tipo de reprodução? Só transferência de embrião? Transferência de embrião, a gente faz alguma coisa de bastante égua prenhe e transferência de embrião. A ICS não a ICS a gente ainda não tem laboratório, nós estamos, né, a maioria dos veterinários lá, todos aptos a fazer a ICS, tudo esperando o laboratório chegar, mas a gente ainda não tem laboratório para mandar o zoócito para fecundar, para fazer ICS lá. A ICS, para quem não conhece, é o processo de fertilização in vitro, praticamente, como se fosse a FIV, né? Sim, pode dizer que é isso? Sim, é injeção intracitoplasmática. É como se fosse a FIV, mas é a implantação do espermatozoide direto dentro do Coloca o espermatozoide direto. Você tira o espermatozoide, você aparta só aquele lá? Só aquele lá e coloca direto dentro do ósseo para fazer a fecundação. E o laboratório que faz isso hoje não tem instalado ainda? Eu acho que num futuro próximo agora já vai ter, já estão montando
Porque isso aí facilita muito o trabalho de Com- vocês. Você com- começa a ganhar tempo, né? Com certeza, para alguns animais mais difíceis, para algumas éguas mais complicadas, animais de competição, E, a, e, ajuda a, bastante. e na questão das éguas receptoras dos embriões, vocês usam que raça? A própria árabe mesmo? Temos árabes, o mercado de cavalo lá é muito, muito grande. Então, claro, eu trabalho com um criador de cavalo árabe, mas lá tem muita égua de polo, tem muita égua que vai da Argentina. Eu tenho éguas minhas que são éguas crioulas. Receptoras minhas que são crioulas. Eu gosto muito das éguas crioulas. São éguas Daqui do Brasil, pequenas, são argentinas. Argentina? São éguas crioulas, eu não sei se argentinas ou uruguaias, mas são éguas crioulas que são menores, Leiteira pra caramba, né? sempre potros bons, muito leite, comem pouco e são rústicas, são bem rústicas. Eu percebi que as éguas crioulas se adaptaram muito bem lá. Então a gente tem algumas éguas de polo para receptora, algumas éguas de enduro, algumas éguas anglo-árabe, tem várias, e algumas árabes também, mas a gente usa todos os tipos de receptora lá. Tem muito tipo de cavalo lá, tem muita raça de cavalo. É muito interessante a gente ver toda a dificuldade que você tem num lugar totalmente desfavorável para a criação de cavalo. E a gente vê aqui no Brasil tem hora que né, a gente tem tanta oportunidade nesse baita paizão tropical aqui, com muita gente, muita oportunidade, faltando mão de obra hoje. A gente vê centro de treinamento no Brasil, ou criatórios ou aras aí, precisando de um bom treinador, de um bom cara para trabalhar ali na manutenção diária e tudo mais, e não tá fácil de achar, cara. Não tá fácil. Eu acho que tá cada vez mais difícil. O mercado do cavalo cresceu muito, né, Rafa? Uhum. E os bons, igual, eu levei, já indiquei para amigos meus, muitos treinadores, veterinários, e eles não querem voltar mais, né? Porque é um mercado que leva e não traz de volta. Esse é o problema, eles têm um salário significativamente bom lá, a qualidade de vida, a possibilidade de trabalhar, porque aqui a gente aprende a trabalhar com muita dificuldade, né? A gente aprende a trabalhar no simples, vamos dizer assim, né? A gente aprende a trabalhar muito no simples, e quando você chega que tem é muito mais favorável para você trabalhar nessas situações, e você tem tudo que você precisa, apesar de não ser o mercado, não ser igual aqui, ó, os aras como aqui, com pastagem, com tudo, mas você tem tudo que você precisa. Então tudo fica mais favorável para Agora, qual que é trabalhar. A grande dificuldade? Você foi com a família e tudo novo. Língua que você fala lá? Fala inglês. Fala inglês. Fala um pouquinho de árabe, entendo bem o árabe. É que o problema é o dia a dia, né? Eu não falo árabe no dia a dia. Os meus funcionários não falam árabe. Os meus funcionários são pessoas da Bangladesh, da Índia, do Paquistão. Então eles falam urdu. A língua deles que eles falam entre eles é urdu. Lembra um pouco o árabe, mas não é o árabe. Então eu não pratico muito árabe. Então, mas e para comunicar com eles, inglês? Inglês. Eles falam bem inglês? Sempre inglês. Entendem o básico de inglês. Com os árabes também falam bastante inglês. E na questão de alimentação, essas coisas que é grande dificuldade, o brasileiro gosta do arroz, feijão. A gente sempre, isso não muda, a gente sai. No começo, Rafa, há 10 anos atrás era bem mais difícil, a gente sempre ia para lá, falava, ó, vamos levar nosso estoque de feijão, vamos levar isso, vamos levar a linguiça, vamos levar tudo que a gente conseguia levar. Hoje já é tudo mais fácil, hoje a gente já encontra o feijão para comprar. A gente pede feijão na Amazon, chega feijão em casa. Hoje tá mais fácil, né? Então hoje a gente já encontra quase tudo, a gente leva muito pouca coisa hoje da parte de alimentação e se encontra. E claro, quanto mais tempo você vai ficando, você vai descobrindo algumas outras coisas, um feijão de outra nacionalidade, muito similar ao nosso, uma farofa, por exemplo. Às vezes você fala, uma farofa, uma farinha de mandioca, você encontra num mercado indiano. Você encontra. Entendeu? E a gente vai se virando bem, A adaptação, com certeza, é muito difícil para a família, porque quando nós chegamos lá, eu viajava muito nas exposições, minha esposa, meu filho. Quando eu cheguei, a gente morava na fazenda.
um pouco longe da cidade. Eu saía para as exposições, ficava viajando pelo mundo, minha esposa levando meu filho para a escola, para a família, a adaptação um pouco mais difícil. Imagino. Mas se adapta. Se adapta, né? Tem que se adaptar. A gente depende muito da família nessa hora, né? Porque se eles não ficam, pra gente também é difícil de ficar, né, Rafa? Não, claro. Agora, voltando na questão que estava falando agora há pouco do mercado brasileiro, né? Você disse que agora, recentemente, teve uma exposição aqui no Brasil que foi bancada, patrocinada por um sheik árabe, né? Sim. Como é que está o mercado brasileiro e a visão de lá para cá, como é que está isso? A competição aqui sempre era mais Brasil, Estados Unidos. Esse era o sistema de competição que a gente tinha. Os árabes buscam um cavalo mais tipo europeu. Que são cavalos mais refinados de cabeça. Então, há muito tempo atrás, esses árabes já vêm comprando esse tipo de cavalo brasileiro, do Brasil ou dos Estados Unidos, que é um cavalo um pouco mais difícil de nascer. O que eles gostam são mais difíceis. A gente, sei lá, se a gente trabalhar com porcentagem, vamos colocar entre seus 10% a 20% você vai ter de aproveitamento do que você quer. Isso, vamos falar nos melhores aras do mundo. Certo. Os cavalos árabes. O cavalo árabe é um pouco difícil de acertar esse cruzamento, que é o que eles querem hoje. Então os árabes já vêm comprando boas matrizes há muito tempo atrás. Então eles produzem muito bem hoje. Eles têm... já levaram muitas éguas boas, muitos garanhões bons e vem levando. Daqui do Brasil? Daqui do Brasil, dos Estados Unidos, aqui do Brasil, um sheik agora importou, arrendou, tem um cavalo criado aqui no Brasil, que estava arrendado para um sheik do Catar, agora foi arrendado para um sheik dos Emirados Árabes. Então eles buscam cavalo pelo mundo, e quando eles veem alguma coisa boa, eles dinheiro compram. Bem grosso. Foi vendido um potro aqui na Nacional também agora para um príncipe da Arábia Saudita. Um príncipe da Arábia Saudita. Pode falar em valores? Né? Eu não sei o valor desse potro que foi leilão. Não foi leilão. Não Normalmente esses potros são... E foi vendido antes da exposição, e ele foi campeão ouro na exposição que a gente teve em Dayatuba. Nós tivemos 2 exposições, uma foi a Nacional do Cavalo Árabe, que acontece todo ano, e o primeiro ano dessa Global Championship, que é uma etapa, ela termina em Las Vegas, o campeonato das Américas, e depois tem o Supreme, ela pode competir o Supreme no Catar. A grande final é no Catar, com o prêmio de $1 milhão para o cavalo ganhador. Que bacana. Não. E aí o cavalo tem que ir para lá. O cavalo tem que ir para lá. E como é que fica essa questão de andar mundo afora aí? Nós temos a questão da Nutália do Brasil, que é um negócio que é meio chatinho. Como é que funciona isso? Na verdade, o cavalo tem que estar apto a poder viajar, né? E se ele tiver apto a respeito da Nutália, ele pode ir, e eu acho que pelo que eu entendi, o organizador do evento, ele ajuda no envio do cavalo para participar lá no Catar, do Supremo. Então o animal que participou aqui no Brasil agora, recentemente, em Dayatuba, ele pode ir para Las Vegas, ou deverá ir para Las Vegas? Vai ser quando Las Vegas? Não tenho certeza. Mas nós estamos falando aqui de uma competição de julho. Porque ele vai para o Canadá, tem uma competição no Canadá ainda, para depois a final em Las Vegas. A grande final eu sei que é no inverno, deve ser dezembro ou janeiro. Nós estamos falando de julho para dezembro, ou janeiro, aproximadamente 6 meses, vai dar para fazer todo o tratamento necessário para mandar. Sim. Mas possivelmente esse cavalo vai para lá e depois não volta mais. Se ele for bem lá, pode ser que não volte mais. E aí, uma vez bem qualificado, ele vai poder ir para o Catar depois para competir nessa Supreme que você falou. Pode ir pro Catar para competir na Suprema. E aí vai ganhar o frete ainda, será? Normalmente eles têm uma ajuda de custo aí, tem uma... Eles pagam para levar o cavalo para competir lá no Catar. Você estava falando agora há pouco dessa questão da avaliação, do julgamento diferente do que é acostumado no Brasil e Estados Unidos, e foi feito pela primeira vez que aconteceu assim no Brasil? Pela primeira vez. A avaliação...
comparativo. Já teve uma prova, já deve ter mais de 10 anos, que já tentaram introduzir esse tipo de julgamento aqui, não deu certo. Acho que teve uma exposição, se eu não me engano, eu não lembro se foi em São João da Boa Vista, mas teve uma exposição que teve já. Por os brasileiros não estar acostumados com esse tipo de julgamento, eles não gostaram. Essa exposição agora, ela já, por ser uma exposição famosa no mundo, E bastante dinheiro em jogo. e dinheiro em jogo, os proprietários já souberam o tipo de cavalo que eles selecionaram para colocar nesse tipo de competição, por Entendo. pontos. O cavalo que ele colocou para competir a nacional do comparativo é um cavalo diferente do que ele colocou para competir o Global, que é por pontos. Onde eu tô querendo chegar é o seguinte, nós estamos com criatórios muito bons no Brasil, então. Com certeza, aqui tem criatórios muito bons. Os Só melhores os teriam vindo pra cá fazer saem os melhores cavalos daqui e já saíram. Hoje, os que produzem, os melhores do mundo, que produzem lá hoje, no Oriente Médio, seja Catar, seja Emirados Árabes, é linhagem brasileira. As éguas, a maioria das bases saíram daqui. Cara, que louco isso. Já levam cavalo há muito tempo daqui. E é interessante de ver que você está falando, né? Eu tenho uma ligação mais próxima ao quarto de milha, que estou fazendo leilões quase que diariamente, mas você pega a origem do quarto de milha, hoje nós temos exportação já de cavalo brasileiro voltando para os Estados Unidos, criados aqui e indo brilhar lá. E a mesma coisa, o árabe eu não sabia. A origem dele é lá e hoje nós somos um dos grandes exportadores de cavalo. Exportadores, com certeza. Hoje sai muito cavalo daqui do Brasil, tanto para os Estados Unidos, Europa e Oriente Médio. E os resultados deles na pista são importantes. Com certeza. São significativos. Com certeza, são significativos. São significativos. Eles fazem... Sempre tem ido muito bem os cavalos brasileiros. Não. Na questão de trabalho mesmo, né? Como eu disse agora há pouco, tem bastante universitário que nos acompanha. Como é que você diria para um cara chegar a querer estar um dia na posição que você ocupa e outros grandes brasileiros estão ocupando fora do país com toda essa referência que vocês são hoje? Tem que dedicar, claro, tem que ter um apoio muito grande. Quando eu comecei a trabalhar fora do Brasil, que eu trabalhava 6 meses aqui, seis meses fora, eu deixei minha esposa aqui trabalhando grávida, eu saí o 2º ano, meu filho tinha 6 meses, eu saí o 3º ano, meu filho tinha 1 ano e meio, meu filho foi uma vez me visitar com 2 anos e meio, ele não me reconhecia, chegou lá, não queria olhar para mim, assim, você entendeu? É um pouco difícil, tem que ter um suporte bom, não é fácil, não é fácil de verdade, mas fazer um bom trabalho e ter um suporte bom, acho que com certeza o brasileiro tem força e raça para chegar onde quer, né? A gente luta muito para isso, né? Dedicação e conhecimento a gente vai tendo ao longo do tempo. Eu saí daqui, fui para os Estados Unidos, nunca fiz uma aula de inglês. Comecei a trabalhar, por sorte eu cheguei trabalhando, eu trabalhava com um mexicano, eu falava muito pouco inglês, falando bastante, aprendi a falar mexicano, portunhol, né, eles não falam nem espanhol, os mexicanos falam mexicano, então trabalhando, aprendi um pouco de espanhol, de mexicano, me virando, fui para a Bélgica. O inglês ainda não era muito bom, porque fiquei nos Estados Unidos falando muito espanhol, portunhol, tem que correr atrás, um pouco de conhecimento e sempre estar estudando e correndo atrás, a gente chega assim, viu, Rafa? Olha, eu tenho certeza. O Reginaldo, que você vê, toda hora você comentando, o seu interesse em saber quem eram os proprietários dos animais, estudando, né, aprofundando, fazendo network, botando dinheiro do bolso para poder... às vezes a pessoa vai ver, o cara trabalha para Sheik, deve estar com baita salário, deve estar com... Mas não sabe o que passou lá atrás, né? Não sabe o que passou, isso é o que falam. Hoje eu tenho amigos do mundo inteiro, eu viajei o mundo inteiro. Quando eu fui para o meu primeiro trabalho em Dubai, então esse meu patrão, ele mandava os cavalos para competir pelo mundo, eu ia junto nas exposições, eu ia Scottsdale, Las Vegas, ia para França, Alemanha, estava sempre acompanhando os cavalos no mundo inteiro, onde os cavalos iam para competir. E algum dos meus amigos, até um tempo atrás, me comentou isso comigo. É um belga,
Um belga, ele falou assim, você lembra quando você foi para a exposição de Menton, quando você estava trabalhando na Bélgica? Uhum. Eu fui para a exposição de Menton, mas não tinha hotel. E eles tinham uma salinha de recepcionar os árabes que era para fora, no stand para fora, e tinha um sofá. Eu dormi no sofá. Ele falou, você lembra quando você foi quando você estava no show de Menton, você dormiu no sofá lá fora. Falou, você vê hoje onde você está, mas isso ninguém fala, né? Eu falo, exatamente. Pois é. É força de vontade, sempre correndo atrás, sempre estar preparado. Eu acho que o principal, Rafa, você tem que estar preparado para a oportunidade. A oportunidade pode passar ali, mas você tem que estar preparado para ela. Então, por isso que eu sempre estava estudando, conhecendo, sabendo das pessoas quem era, sabendo dos animais, sabendo dos pedigrees, sabendo... Para você também continuar uma conversa. Aproveitar o momento de quando alguém puxar esse tipo, no que você está direcionado, a oportunidade passar, você tem que ter como segurar essa oportunidade, né? Então você tem que estar, eu acho que a gente tem que estar sempre preparado para o que pode vir e correndo atrás sempre, com certeza. Estar preparado já é aceitar o desafio, né? Já é aceitar, pronto. Com certeza. Então tem que estar preparado, senão... Né? Cara, eu quero te parabenizar muito aí por essa história maravilhosa. Que orgulho. Obrigado, brasileiro. Rafa. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui, né? Não conhecia você pessoalmente, mas temos bastante amigos em comum. Muitos amigos em comum. Eu sou, muito diz, a gente desde a faculdade a gente já... Que legal, que legal. Você é formado em Pinhar? Sou formado no Pinhar. Pinhar. Como é que é o slogan lá? É bom por bosta. É bom por bosta, é o slogan do Pinhar. Quanta gente de Pinhal já passou aqui nessa cadeira, hein? É mesmo, putz, um monte já. Toda hora tem alguém de Pinhar aí que vem. Pinhar produziu muitas celebridades. Mas, cara, que Deus te abençoe bastante nessa vida aí. Eu sei que não é fácil. É o que você comentou aqui, isso é muito importante, que você possa, com essa história, inspirar grandes pessoas aí que estão nos assistindo. Com certeza. Que o mundo precisa do Brasil, não só para produção de alimentos, mas para mão de obra, principalmente. Para tudo, com certeza. O brasileiro é um povo de raça que, quando sai, agarra as oportunidades, né? Acho que essa é a principal coisa. Que você vê que é um problema também, porque quando a gente sai, é difícil da gente voltar. Porque imagina. A gente se dá bem. É isso aí. Sucesso. Obrigado. Eu que agradeço, Rafa. É isso aí. Deixa eu te dar o boné de participação do Agro 360. Obrigado, Rafa. Esse boné vai para os Emirados Árabes. Com certeza. Vou te mandar uma foto, eu vou te marcar lá com ele lá no lugar bem bacana. É isso aí. Obrigado, Rafa. Esse foi mais um Agro 360, conversando com um veterinário renomado no mundo inteiro, especialista em cavalo árabe, nosso querido Reginaldo Martins. Semana que vem estamos de volta com mais Agro 360. Até lá.